Dia 7h37, erros clássicos nas campanhas do Google. Bom dia. Erros clássicos. Botei errado aqui, fixei errado. Deixa eu excluir esse comentário e botar de novo enquanto o pessoal chega. Erros clássicos nas campanhas do Google. Bom dia. Bom dia. Agora vai. Bom dia. Bom dia! Ontem nós tivemos mais um episódio gravado do Pode Ajudar, vai estar disponível a partir das 19 horas de hoje, lá nas plataformas da Penso Mais e SMK. E o assunto foi fantástico, né? A gente entrevistou mais uma entidade aí, fazendo a diferença na nossa sociedade. Eu te acompanho, te convido a acompanhar esse projeto que é fantástico. Mas vamos ao que interessa. Erros clássicos nas campanhas do Google. A gente está falando de melhoria de alta performance nessa semana, das campanhas de marketing, né? Afinal de contas, a gente quer tráfego para fazer o funil de vendas acontecer. E aqui já fica a dica, a gente tem várias lives aí falando sobre funil de vendas, enfim. Mas quais são os erros clássicos de uma campanha de marketing quando a gente faz auditoria? Lembra que tudo começou quando o cliente chegou para nós dizendo assim, eu quero que você faça uma auditoria para nós, encontrar os erros porque minha campanha baixou performance. Lembra disso? Bom dia, bom dia! E a gente começou eu te trouxe segunda-feira, a partir de segunda-feira, um checklist do que a gente faz para fazer essa auditoria nas campanhas de marketing de alta performance dos clientes. Mas eu quero te dizer que depois feita essa auditoria, deixa eu te contar da nossa experiência aqui, quais são os erros mais clássicos que as empresas fazem quando montam as campanhas de Google, tá? Primeira delas, bom dia, Márcio, bom dia! A primeira delas é não incorporar imagens nos seus anúncios de display, tá? Geralmente, as empresas, quando elas não têm um gestor, quando elas querem apertar o play e fazer acontecer, elas fazem só aquela marcação de texto, aquele anúncio de texto, que chama atenção, chama. Mas em algum lugar aí eu tenho uma transmissão que conta de uma estrutura 755, que a gente fala que 7% só dos resultados da eficiência da comunicação acontece quando eu uso só palavras, e esse índice vai aumentando para 55 ou mais à medida em que eu vou incorporando elementos como imagens e vídeos, né? Fora a interação humana, a questão da linguagem não verbal, mas comportamental, que eu me conecto com o meu cliente, também eleva o potencial de resultado de uma comunicação assertiva. Logo, quando eu tenho uma comunicação via campanha, onde eu só uso texto, eu vou perder energia e oportunidade para conectar o meu emocional com o do cliente. Afinal de contas, tudo que é simbologia, elemento, música, cor, causa uma emoção no subconsciente do seu cliente, você querendo ou não, né? Então, tudo que está no nosso ambiente, nosso contato visual, gera emoções. Eu tenho que utilizar esse recurso da emoção. Por quê? Porque as pessoas compram por emoção. Então, é óbvio que se você não utiliza imagem no seu anúncio, você perde performance. Mas como você não enxerga essa performance que você está perdendo, você não se dá conta e deixa rodando. Tá dando certo, tá rodando. Agora, imagina se você ajusta isso, o potencial que traz, né? Então, colocar esse logotipo também é interessante. Existem vários formatos visuais lá nos anúncios, né? Mas vamos lá, incorporar anúncios display com imagens, né? Ou seja, ou não usar imagens, né? Não criar anúncios de vídeos, né? São os erros comuns. Não utilizar anúncios responsivos. Vou te dar 6 aqui, tá? Depois a gente aprofunda. Não criar anúncios dinâmicos. Não fazer monitoramento de análise de resultados. 5 principais, tá? Vamos ficar em 5. Esses 5 erros aqui fazem as empresas não terem a performance que elas poderiam. Elas até podem ter resultado, mas elas deixam dinheiro na mesa, literalmente, quando elas não olham para isso, tá? Então, sobre as imagens dos anúncios, eu já falei um pouquinho ali. E você pode diversificar, fazer os famosos testes ABs, variando essas imagens e o tamanho da resolução. Presta atenção no tamanho da resolução, tá? Porque às vezes a imagem fica pixelada, às vezes você importa a imagem para as configurações do anúncio e ela fica torta, né? Ela não tá ajustada certinho ali na resolução que a própria máquina solicita, que o próprio motor ali solicita, né? E a questão do vídeo não é diferente. O vídeo ele é mais forte ainda que as imagens estáticas. Então, os vídeos eles têm uma capacidade maior de contar histórias, de gerar essa conexão emocional, a questão do olho no olho, a questão da empatia, a questão da interação, né? Hoje, o marketing
5.0, aliás, o marketing 4.0, já estamos no 6.0, né, em termos de evolução de marketing, ele já falava da experiência como principal ativo de venda do cliente. Então, os vídeos, eles são propulsores dessa troca de experiência, eles geram essa experiência no cliente à medida em que eu tenho uma conexão maior com eles através dos vídeos. Bom dia, Joísa, bom dia, maravilhosa. Então, não colocar vídeos nas suas campanhas de tráfego baixa performance, é um erro muito comum. Não colocar CTA, chamadas para ação, né, no final do vídeo, é um erro extremamente comum, né, e faz muita diferença. Você dá aquele comando de voz no final do vídeo, bom dia. Utilizar os recursos responsivos, olha só, não cuidar, sabe, quando você faz um anúncio, um post, o post ele tem áreas, tá? Então, você tem que cuidar para que o seu post, ele funcione em várias plataformas, em vários dispositivos de displays. Então, ele tem que estar no centro, porque, e se cortar, se a máquina sem querer cortar, porque apresentou no Instagram, no feed, no story, enfim, tem que ficar bonito igual. Então, você tem que cuidar para que os anúncios sejam responsivos, tá? Se você colocar ali no Google, e agora vamos aprofundar um pouquinho mais na questão do Google Analytics, tá? Se você perguntar para o Google, para a própria ferramenta, para o ChatGPT, ou enfim, quais são os formatos de anúncios que eu devo configurar para as minhas campanhas de Google, ele vai te dar uns 20 formatos, né? Então, dependendo de como você configura as campanhas, não é um lá que você toca, que vale para tudo, não. Porque, às vezes, se você parar para pensar, você tá navegando e você tem um anúncio reto, um anúncio quadrado, um anúncio mais, né, compridinho, mais deitadinho. Então, dependendo do computador, dependendo do mobile, dependendo da experiência que o cliente está acessando, o seu anúncio ele tem que ser responsivo, ele tem que se adequar, tá? Isso também perde performance nas suas campanhas, quando a gente não olha isso, tá? Isso a gente chama também de anúncios dinâmicos, né? Então, se você tem uma variedade de produtos e serviços e vários posts sobre isso, também você pode configurar para que a própria máquina ela mesma vá escolhendo quais são os anúncios que mais interessam para o perfil daquele consumidor. Lembra que as máquinas, os algoritmos no ambiente da internet, eles conhecem mais você do que você mesmo, tá? Sim, fácil. Tudo é tagueado, tudo é medido, tudo fica no histórico. Então, as máquinas sabem quais são as suas preferências, o que você está gostando, o que você pesquisa, o que você lê, o que você escuta, o que você consome no ambiente digital. E a gente passa o dia inteiro consumindo no ambiente digital. As máquinas sabem o seu trajeto, onde você mora, onde você trabalha, onde fica a sua academia, em que lugar, em qual shopping você vai, em qual mercado você vai. As máquinas sabem de tudo, tá? Tudo fica no histórico da suíte ali das plataformas que utilizam esses recursos para entregar os anúncios seus patrocinadores, né, das empresas. Então, a gente então ela sabe qual é o melhor anúncio para apresentar, para ofertar para o seu cliente. Então, se você trabalhar com 10 produtos, coloca no dinâmico lá, né, para que a própria máquina entregue aquilo que faça mais sentido e assim a sua chance de vendas aumenta. Ali dá para fazer isso? Dá tanto para fazer no Google quanto no Meta, na suíte do Meta lá, que trabalha os anúncios no Facebook, no Instagram, né, no WhatsApp Business. Então fica ligado nisso que é importante, tá? E por fim, gente, os erros clássicos, né, pra gente finalizar a live de hoje falando dos erros clássicos das empresas, é a falta de monitoramento. Isso eu sempre falo, né? Todo dia eu falo que você tem que fazer gestão de marketing, você tem que ter planilha de ROI, que a gente chama retorno sobre investimento. Então, sempre, só que gestão se faz com dados. Inclusive, ontem, às 7 da noite, a gente fez uma palestra com um pessoal especializado na área do agronegócio, falando das tendências da administração para o agronegócio, porque eu sou diretora de marketing da ADMRS, né, da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul, e a gente fez uma palestra, a gente organizou uma palestra para os associados, né, que daqui a pouco vai estar disponível aí para todo mundo, e a gente tá falando exatamente sobre isso na palestra. O tema principal era, vamos fazer gestão. Agora, como é que se faz gestão em cima de dados? Então, a gente tá falando das tecnologias que estão vindo aí para 2025, para que os gestores organizem os dados no campo, e no marketing não é diferente. Para tudo a gente tem que ter dados, métricas de dados. Então, acompanhar essas métricas são muito importantes, tá? Então, após eu adicionar minhas imagens, após eu adicionar meus vídeos, após eu trabalhar todo esse checklist que a gente vem desenvolvendo aí ao longo da semana, e semana que vem a gente entra com outro tema. Essa semana foi só baseada em nível de performance de campanhas.
você tem que fazer o quê? Você tem que medir, fazer teste AB sempre, né? Você tem que anotar custo por clique, custo por aquisição de cliente, né? Custo por impressão, se o índice de rejeição das minhas campanhas, você tem que anotar, tabelar isso, tá? Existem aplicativos, e eu também, em alguma das lives essa semana, eu já disse quais são esses aplicativos. Existem aplicativos que você configura e ele atualiza esses dados em tempo real e começa a gerar gráficos num dashboard, né? E essas plataformas, a grande parte delas são gratuitas para você utilizar, para você poder fazer gestão, né? Então, o meu intuito aqui é que você lidere e faça gestão do seu principal, não vou dizer principal, mas dos seus grandes ativos aí dentro do seu negócio, que é a área de marketing e vendas, né? E casar essas áreas para o sucesso de liderança mercadológica que você precisa, entendendo de técnica, entendendo de posicionamento, de brand. Então, gente, pra gente encerrar, tá? Incorporar imagens e vídeos nas campanhas de remarketing aumenta significativamente de remarketing, de campanhas tradicionais, enfim, né? Seja a campanha que for, inclusive nos seus posts, tá? De tráfego orgânico mesmo. Aumenta muito, significativamente, o engajamento e a taxa de conversão, porque trata de falar, conversar e conectar diretamente com o emocional do seu cliente, tá, gente? Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Alguém certa vez me perguntou pra gente encerrar, tá? O que são redes de displays? Em outro dia, em outro momento, eu acabo falando aqui nas lives, né? Então, alguém no privado me perguntou o que são redes de displays, tá? Só pra gente encerrar, depois a gente pode aprofundar sobre isso em outro momento, mas redes de displays, de uma forma muito sintética, elas são uma coleção de sites, tá, gente? Coleção de sites, aplicativos e também outras plataformas online que são conectadas com o Google, tá? Então, elas são parceiras, elas fazem parte do sistema do Google ali, em que elas têm autorização para receber os anúncios do Google, como os banners, como os vídeos, como em vários formatos visuais, que é o que a gente tá falando aqui, tá? Então, quando você faz um anúncio no Google AdWords, né, você pode configurar para aparecer nas redes de displays do próprio Google, tá? Isso inclui também, por exemplo, o YouTube. Então, a configuração lá, o vídeo que você coloca no Google, ele pode aparecer para o YouTube se você permitir, tá? Então, é basicamente isso. Dito tudo isto, eu te desejo um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira, um excelente dia, um excepcional dia, com muita liderança, muitos negócios, muitas vendas nessa conexão. Lembre-se de que nós estamos aqui sempre para te ajudar. Se você quiser mais informação, busca os links aí, os formulários nas nossas redes, manda mensagem pelos canais, né? Que a gente está disponível, a WH Comunicação e todo o nosso time aí te assessorando dentro das mentorias, dentro de tudo que a gente tem para te ofertar. E faça um excepcional dia. Segunda-feira a gente volta com mais insights 7h37. Anota, como eu sempre digo, anota, vai anotando teus insights, vai anotando, isso aqui é urgente, isso aqui eu preciso fazer primeiro. Vai anotando o que faz sentido para ti dentro de uma planilha que a gente já fala muito, a gente vende muito, entre aspas, né? Defende muito aqui, que é a 5W, 2H. Faça uma planilha onde você coloca ali todos os insights que você tem, para que você possa organizar daquilo que faz mais sentido para você no momento. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A gente não tem força, a gente sabe, mas a gente tem que trabalhar naquilo que faz mais sentido naquele momento, que a gente sabe que se a gente colocar a mão vai dar um start maior no nosso negócio e a gente vai crescer 1% todo dia mais, como eu digo. Faça um excepcional dia, até segunda-feira.